Em fevereiro de 2013, esse jovem se tornou um dos primeiros memes da internet, e também um herói nacional após salvar uma mulher que estava sendo atacada. Porém, o que ninguém esperava é que apenas 3 meses depois, ele iria se tornar um dos criminosos mais procurados do país. Mas antes do vídeo começar, pessoal, eu preciso passar um recado importante pra vocês. Todo mundo já sabe a catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul. Atualmente eu não moro mais lá, mas eu nasci e vivi parte da minha infância em Santa Maria, uma das várias cidades atingidas pelas enchentes. E por ter os canais, eu acredito que seja o meu dever pedir a ajuda de vocês. Por isso eu vou deixar aqui na tela e também na descrição em comentário fixado uma vaquinha pra ajudar o pessoal. Qualquer valor vai ajudar, gente, pois muitos perderam tudo e estão apenas com as roupas do corpo. Então, se você não puder ajudar com um Pix, procure postos de coleta na sua cidade, como o Correio, por exemplo. Você pode mandar roupas, cobertores, alimentos, qualquer coisa que você puder mandar irá fazer a diferença nesse momento triste. E agora vamos pro vídeo. Caleb Lawrence McGilvary nasceu em 3 de setembro de 1988 e tinha apenas 24 anos de idade quando viralizou na internet. Só que ele não gostava de ser chamado pelo seu verdadeiro nome, e sim de Kai. Kai era um nômade que ficava pegando carona com desconhecidos para viajar de cidade em cidade. E justamente por não morar em um único lugar, o jovem se considerava um espírito livre, porque geralmente ele passava a noite na rua, em florestas ou na casa das pessoas em que conhecia durante as suas jornadas, sendo que ele carregava apenas a sua mochila e mais alguns itens. Como por exemplo, uma machadinha que iria deixá-lo famoso, pois as pessoas que viram o vídeo o apelidaram de Kai, o caroneiro com a machadinha. Tudo começou em 1º de fevereiro de 2013, na cidade de Fresno, que ficava na Califórnia. Eram cerca de 2 horas da tarde, e as autoridades foram chamadas porque o motorista simplesmente enlouqueceu e atropelou Ray Shaw Neely, que era um funcionário de uma companhia de energia que estava arrumando um poste na rua. E o pior de tudo é que Ray ficou preso entre o carro e o caminhão da companhia, e o motorista que ele atropelou se recusou a dar ré com seu veículo, fazendo assim com que o coitado não pudesse sair daquela situação desesperadora. E então uma mulher chamada Tonya Baker, que estava por perto, correu imediatamente até o local do acidente para tentar ajudar o funcionário da companhia de energia. Porém, o motorista se encontrava visivelmente alterado, e por isso ele saiu do seu carro e começou a atacá-la sem nenhum motivo aparente. E nesse momento, parecia que Tonya iria ser finalizada, pois o motorista era muito alto e forte. Só que felizmente, Kai se aproximou pelas costas dele e o golpeou com a sua machadinha, até que o motorista finalmente soltasse a mulher. Mas para entender melhor como toda essa história bizarra começou e por que o motorista surtou do nada, precisaríamos voltar alguns minutos antes do acidente. O Kai estava na beira da estrada, fazendo um sinal de carona com a sua mão estendida, na esperança de que alguém parasse para levá-lo até outro lugar. E então, um cara chamado Jet Simmons McBride, pesava cerca de 136 quilos e tinha quase 2 metros de altura, parou com seu veículo ao lado de Kai e decidiu dar uma carona para o jovem. E no início do percurso, os dois estavam conversando normalmente, com o jovem explicando que seu estilo de vida era diferente, porque ele não gostava de ficar morando em um único lugar, e sim de viajar para várias localidades. Só que as coisas começaram a dar errado, quando Kai preparou um cigarrinho do capeta e perguntou se Simmons gostaria de dar um tapinha. Mas ao contrário do que o motorista responsável faria, ao invés de recusar porque estava dirigindo, Simmons pegou a paradinha e tragou até ficar doidão das ideias. E por estar fora de si, o cara revelou alguns segredos chocantes para Kai, como por exemplo a vez que xingou uma pessoa por ela ser negra, e quando ele atacou uma garotinha de apenas 14 anos para tentar fazer coisas que não deveria. E nesse momento da conversa, Kai percebeu que Simmons era completamente maluco, e que não deveria ter dado aquela samambaia para ele desfrutar. Porém, quando parecia que a situação não poderia ficar pior, Simmons começou a dirigir de forma totalmente imprudente, dizendo que era Jesus Cristo. E pelo fato de Ray ser afrodescendente, Simmons acelerou o veículo em sua direção e atingiu o pobre coitado. E para impedir que o cara continuasse com aquela loucura, Kai roubou as chaves do veículo dele. Só que Simmons saiu pela porta e começou a gritar com Ray, dizendo que era Deus e queria mandar todos para o céu. E como eu havia dito anteriormente, Tonya se aproximou para tentar ajudar Ray. No entanto, Simmons começou a atacá-la. Então, Kai usou a parte de trás da sua machadinha para acertar o cara 2 vezes, já que ele sabia que se usasse o lado afiado, poderia finalizá-lo. Mas ainda assim, Simmons continuou a subjugar a mulher. E por isso, o jovem ficou sem escolhas e usou a lâmina do machado, conseguindo assim deter de vez o sujeito. E alguns minutos depois disso, os policiais e
também os paramédicos chegaram para controlar a situação e levar os que se feriram para o hospital. Já Kai não sofreu nenhuma punição, porque ele obviamente agiu em legítima defesa para salvar aquela mulher, e por isso a sua atitude foi considerada heróica. Já o primeiro repórter a chegar no local foi Jessob Raceback, que trabalhava para a Fox News. No entanto, ele não cobria notícias, e sim somente esportes. Mas justamente naquele dia, tinham poucos repórteres de campo disponíveis, e por causa disso, os chefes do Jessob decidiram enviá-lo para cobrir a primeira notícia criminal da sua carreira. E então, Jessob se aproximou de Kai e perguntou se ele poderia contar o que exatamente aconteceu. Porém, ao invés de falar da sua atitude heróica, por algum motivo, o jovem decidiu antes passar uma espécie de mensagem motivacional para as pessoas que iriam assistir a reportagem. Mas depois que Kai terminou de conversar com Jessob, vários repórteres de outras emissoras vieram para tentar falar com ele, na intenção de conseguir uma entrevista. E na mente de muitas pessoas, essa seria a oportunidade perfeita para ficar famoso, ganhando uma bela grana e seguidores nas redes sociais. Só que Kai era um sujeito diferente da maioria, e por isso ele se recusou a falar com os outros repórteres, e simplesmente foi embora do local. Já depois que a matéria da Fox foi ao ar, as pessoas foram atraídas pela personalidade única que Kai tinha. Isso porque ele falava de um jeito engraçado e carismático, e tinha aquela aparência clássica de hippie dos anos 60. I want to say no matter what you've done, you deserve respect. Even if you make mistakes, you're lovable. And it doesn't matter your look, skills, or age, or size, or anything, you're worthwhile. No one could ever take that away from you. Além de que Kai havia salvo a vida de 2 pessoas, e por isso estava sendo considerado um herói nacional. Porém, até esse momento, grande parte dos americanos ainda não conheciam o jovem, porque a entrevista só tinha passado em um único canal, já que ele não quis falar com mais nenhum repórter. E então, sabendo que aquele rapaz era especial demais para ser simplesmente esquecido, tanto Jessob quanto seu amigo Tyree Woods, que era o cameraman que estava gravando tudo naquele dia, decidiram postar a entrevista completa com cerca de 6 minutos em seus canais do YouTube. Isso porque a matéria que passou na televisão era bem mais curta, e cortava vários trechos legais e engraçados que mostravam mais sobre o Kai. Mas ao acordar na manhã seguinte, os dois foram pegos de surpresa, porque os vídeos tinham basicamente estourado, pegando milhares e milhares de views, o que era algo bastante raro, pois em 2013, o YouTube não era tão popular quanto hoje em dia. E conforme o vídeo da entrevista completa se espalhava pelo país, as pessoas começaram a fazer memes do Kai, a postar fotos se vestindo como ele, e ainda por cima, alguns até disseram que o jovem deveria se candidatar à presidência. E a fama que Kai havia ganho era tanta, que até mesmo o famoso apresentador e comediante Stephen Colbert falou dele em seu programa de televisão. E nesse momento da história, tinham vários programas atrás do Kai para tentar marcar uma entrevista com ele. Mas ao invés de aproveitar essas oportunidades para ficar rico e famoso, assim como aconteceu com o cara da caneta azul ou luva de pedreiro, Kai decidiu ignorar todas essas propostas, e o único que tinha o seu endereço de e-mail era Jessob, porque de certa forma eles se deram bem e ficaram amigos. E então, após Jessob enviar um e-mail para Kai, o jovem conseguiu entrar em contato com ele através do telefone de um posto de gasolina, e os dois marcaram de se encontrar novamente. E dessa vez, Jessob descobriu que Kai roubava comida dos supermercados para dar para os moradores de rua. Ou seja, ele era uma espécie de Robin Hood moderno, que tirava dos ricos para dar aos pobres. Mas é claro que ainda assim, isso continua sendo uma atitude criminosa, né galera? E 3 semanas depois daquele caso bizarro ter acontecido, o jovem e as outras testemunhas foram chamadas para dar o seu depoimento no julgamento de Simmons McBride. E depois de ouvirem Kai, todos chegaram à conclusão de que ele não era 100% inocente, já que tinham oferecido um cigarrinho do capeta para o cara fumar enquanto dirigia. Além de que, obviamente, não tinha apenas samambaia dentro daquele cigarro, e sim alguma outra substância poderosa que deixou o cara maluco daquele jeito. Já Simmons McBride foi condenado a 9 anos de internação em um hospital psiquiátrico, porque o júri chegou à conclusão de que ele só cometeu aquele crime por conta do cigarro que fumou, sendo que Simmons até pediu desculpas para Rain Shawn, que estava em uma cadeira de rodas, e não se sabe ao certo se de fato ele atacou uma garotinha de 14 anos, porque o cara estava alucinando, e até mesmo disse que era Deus. E podemos dizer que Kai alcançou o seu pico de fama máxima quando participou do programa do Jimmy Kimmel, que seria como o The Noite aqui no Brasil. Só que após isso, a fama dele começou a diminuir naturalmente, assim como qualquer outro meme que explode na internet. Porém, o que ninguém imaginava é que a história do Kai teria um final trágico. Isso porque, na manhã de 13 de maio de 2013, um advogado, Joseph Galfi, de 73 anos, simplesmente não apareceu para trabalhar no escritório de advocacia que ficava em Nova York. Mas pelo fato de Joseph ser um homem que levava seus compromissos muito a sério, quase nunca se atrasando ou faltando, os seus colegas de trabalho começaram a ficar preocupados com a sua ausência, e a secretária do cara até tentou entrar em contato com ele. No entanto, Joseph não atendeu nenhuma de suas ligações, e como Joseph era um senhor de idade, com mais de 7 décadas vividas, e que ainda por cima
não morava sozinho, os seus companheiros do escritório decidiram ligar para o serviço de emergência, pois ele poderia muito bem ter sofrido um ataque cardíaco. Então, os policiais foram até a casa de Joseph, que ficava em New Jersey. Porém, como o cara simplesmente não respondia ao chamado deles, os agentes da polícia decidiram invadir a propriedade, para ver se o sujeito realmente estava lá dentro. Mas ao andar pelo local, eles logo perceberam que a casa estava muito limpa e organizada, dando a entender que ninguém tinha passado a noite na propriedade, já que geralmente sobra uma bagunça do dia anterior, como louça suja, por exemplo. Porém, quando os agentes chegaram no quarto do Joseph, ficaram surpresos ao encontrar o sujeito caído no chão ao lado da sua cama, sendo que ele estava gelado e tinha uma grande quantidade de sangue ao seu redor. Ou seja, Joseph havia sido eliminado por alguém, e agora eles precisavam descobrir quem tinha cometido esse crime. E quando os legistas analisaram o corpo, perceberam que o cara estava com várias fraturas no crânio, o que significa que o criminoso que fez isso o atacou brutalmente, sem demonstrar piedade. E além disso, os legistas também descobriram que o agressor chegou a pisar várias vezes em Joseph, e até mesmo machucou os olhos dele, como se estivesse com muita raiva de um senhor aparentemente inofensivo com 73 anos de idade. Mas ao que tudo indicava, a motivação do crime teria sido vingança, pois o responsável por isso não roubou absolutamente nada, o que é no mínimo estranho, já que Joseph era um homem bem-sucedido, e portanto poderia ter escondido joias ou dinheiro em algum cofre. Porém, a prova que a polícia tanto precisava para chegar ao culpado estava justamente em uma pequena mesinha ao lado do notebook. Era basicamente um papel que alguém havia anotado um e-mail, um número de telefone e também o próprio nome. E adivinhem só, esse nome era Lawrence Kai, o mesmo herói de antes, só que agora ele se tornaria um criminoso procurado no país inteiro. E apesar dos policiais terem identificado o suspeito número 1, eles ainda não sabiam que diabos Kai estaria fazendo na casa de um idoso que vivia sozinho. Mas ao continuar investigando a propriedade, eles encontraram uma passagem comprada no dia anterior em uma empresa de transportes de ônibus e trens. E aí os policiais foram até o local em que ficava a empresa e pediram para ver as filmagens das câmeras de segurança, descobrindo assim que Joseph havia comprado a passagem, mas não era para ele mesmo usar, e sim para dar para o Kai. Já no final da gravação, o jovem abraça Joseph para agradecer pela ajuda que acabou de receber, o que acaba tornando tudo ainda mais estranho, pois se o idoso havia ajudado o Kai, então qual seria a motivação do jovem para eliminá-lo daquela forma cruel? Mas o próximo passo para descobrir a verdade seria encontrar Kai para interrogá-lo. Porém, como o jovem não tinha uma residência fixa em que poderiam encontrá-lo, os policiais decidiram soltar a informação na mídia, para que as pessoas que vissem o jovem andando nas ruas pudessem revelar a localização dele. E obviamente, todos aqueles que gostavam do Kai ficaram surpresos ao descobrirem o que ele fez com o aparentemente inofensivo Joseph Galfi, que só queria ajudá-lo. E para não ser reconhecido nas ruas, o jovem decidiu cortar o seu cabelo, que antes chegava na altura dos ombros. Mas em 16 de maio, por volta das 4 horas da tarde, um funcionário do Starbucks reconheceu o Kai, mesmo com o cabelo cortado, e imediatamente ligou para o 911. E então os policiais chegaram no local e começaram a procurar pelo jovem. E alguns minutos depois, eles o encontraram tentando entrar em um ônibus para a Filadélfia. E agora, Jessob, o mesmo repórter que apresentou Kai ao mundo, teve que dar a triste notícia de que ele havia sido preso por finalizar alguém. E aí os agentes levaram o jovem até a delegacia para ouvir o seu depoimento. E Kai revelou que ele e Joseph se conheceram na Greyhound Bus Station, que fica na Times Square, em Nova York, justamente na mesma cidade em que o idoso trabalhava como advogado. E o curioso é que Joseph havia tomado a iniciativa se aproximando de Kai e perguntando se o jovem queria passar a noite em sua casa, pois percebeu que ele era um mochileiro que viajava pedindo carona. E como Kai estava acostumado a dormir na residência de pessoas desconhecidas que eram sempre gentis com ele, o jovem aceitou sem nem pensar duas vezes. E ao chegar lá, Joseph pediu teleentrega de comida para os dois e também deu cervejas para o jovem beber enquanto assistiam televisão juntos. Porém, eventualmente, o rapaz se sentiu sonolento e decidiu ir dormir em um dos quartos. No entanto, ao acordar de manhã, Kai sentiu um gosto estranho em sua boca e ao olhar no espelho, percebeu que tinha um pouco de sêmen escorrendo do seu rosto. Mas por não ter certeza do que de fato aconteceu, Kai decidiu deixar essa situação de lado e Joseph o levou até aquela estação e comprou uma passagem para ele, assim como vimos anteriormente. Então, os dois se abraçaram e o idoso deu seu número para Kai, dizendo que ele poderia ligar quando não tivesse nenhum outro lugar para passar a noite. E depois disso, Kai pretendia se encontrar com alguns amigos para dormir em suas casas, mas nenhum deles apareceu. E sem opções, o jovem ligou para Joseph e foi até a propriedade do sujeito novamente, onde eles comeram hambúrgueres e tomaram cervejas. E aí, Kai apagou mais uma vez e acordou com Joseph tirando as suas calças. E imediatamente o rapaz começou a atacá-lo para se defender, pois percebeu que o cara queria se aproveitar dele. Já depois de terminar de dar o depoimento, Kai pediu por um advogado e perguntou qual era a pena por assassinato em New Jersey. Só que os investigadores disseram que é o júri que iria decidir a sentença dele. Mas falando sobre esse depoimento, supostamente, Joseph pode ter usado o jovem para se satisfazer. Porém, é muito estranho que o Kai tenha retornado para a casa do sujeito mesmo depois de acordar com o líquido masculino escorrendo do seu rosto.
visto, sendo que em 14 de maio, um dia depois do crime, Kai publicou um post no seu Facebook, perguntando o que as pessoas fariam se descobrissem que foram dopadas e usadas por um desconhecido. Já Kai foi embora da casa dele com a desculpa de que iria se encontrar com alguns amigos, quando na verdade estaria planejando retornar para se vingar eliminando o cara, sendo esse o motivo dele ter feito aquele post perguntando o que as pessoas fariam. E ao voltar para a casa do Joseph, Kai não bebeu as cervejas e nem apagou, e sim logo de cara já foi atacá-lo para acertar as contas. Além de que no interrogatório, Kai estava com medo de ser acusado de assassinato em primeiro grau, que é quando o crime é premeditado, ou seja, quando é planejado, e por isso a pena é bem maior. Então ele pode ter inventado essa história de autodefesa para que o seu crime fosse classificado apenas como de segundo grau. Kai também perguntou para os detetives se a pena de morte era legal em New Jersey, que geralmente só é aplicada em crimes de primeiro grau, o que reforça bastante essa teoria. E quando o momento do julgamento chegou, o jovem teve que ficar atrás de um vidro blindado, porque temiam que ele pudesse atacar alguém. Já a defesa do Kai alegou legítima defesa, porém a parte acusadora disse que isso não fazia o menor sentido, porque o jovem realmente machucou muito Joseph, ao ponto de deixar assustado as pessoas que viram o corpo do cara, porque ele até mesmo perdeu uma orelha. Além do mais, Joseph se arrastou pelo chão da casa em uma tentativa de escapar das agressões, ou seja, não tinha como esse crime se encaixar em legítima defesa, porque o advogado estava debilitado, e ainda assim Kai continuava o atacando. Então, Caleb Lawrence McGilvery, mais conhecido como Kai, e nascido em 3 de setembro de 1988, foi condenado a 57 anos de prisão, e está atualmente em uma cadeia que fica em Nova Jersey. E se antes, o jovem poderia viajar o país inteiro, agora ele tem que ficar apenas em uma única cela com poucos metros quadrados. Mas por incrível que pareça, Kai tem um canal no YouTube com mais de 200 vídeos, em que ele mostra sua rotina de treinos na prisão, e responde a algumas perguntas. Sendo que por ter um bom comportamento, os guardas da prisão lhe permitiram gravar vídeos, e aparentemente quem posta os vídeos e gerencia o canal é algum amigo ou conhecido dele. E até hoje não se sabe se Joseph é de fato inocente ou culpado. Já Kai teve uma infância bem problemática e sofreu maus tratos, e talvez seja por esse motivo que ele decidiu sair de casa para se tornar um nômade. E pessoal, mesmo que seja verdade o depoimento que Kai deu, ele deveria ter tentado manter a calma e procurar uma forma de fazer o cara ser pego, ou só se defendido como ele alegou. Sim, eu sei que é mais fácil falar do que fazer, porém como vimos, ele era um cara bem problemático, já que ele teve a fama em suas mãos e decidiu simplesmente abandonar tudo. E eu tenho certeza que ele deve ter passado por situações parecidas, sendo um viajante que dormia na casa de estranhos muitas vezes. E não que justifique, mas quando Kai perguntou o que deveria fazer nas redes sociais, muitas pessoas repetiram o meme dele, dizendo que ele deveria descer a machadinha no cara. E provavelmente isso influenciou o Kai a cometer essa atrocidade. E como ele valorizava tanto ser um espírito livre, com certeza não deve ter nada pior do que perder essa liberdade e ficar preso como ele está atualmente. Fala galera, na sua opinião, Kai estava falando a verdade ou mentiu para os detetives? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.